O Grêmio conseguiu perder para o Sport dentro da arena por 1-0. O Sport lanterna do campeonato que ainda não tinha vencido de ninguém. O Sport que não ganhava um jogo desde março. E a consequência é uma pressão muito grande para cima do Mano. Muita gente nos bastidores pedindo a demissão, a saída dele. Mas isso não vai acontecer. Eu vou te contar aqui bastidores do pós-jogo na arena. Tá? Chegou-se até a pensar que o Mano entregaria o cargo na arena depois da derrota para o Lanterna. Não aconteceu. E também vou te contar a história do presidente Alberto Guerra indo para o Rio de Janeiro no domingo à noite em meio ao jogo contra o Sport. E o que vai acontecer nas próximas horas. Bem-vindos ao canal. Se tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever e te convido. Segunda, quarta e sexta eu faço lives aqui. De manhã bem cedo. Então já pode te inscrever e ativar as notificações, porque segunda, quarta e sexta tem live. Aqui nesse vídeo, informação. Durante o segundo tempo do jogo contra o Sport, comecei a acionar minhas fontes porque o Grêmio tomou 1-0 cedo e estava muito perto de tomar o segundo gol. E eu ouvi o seguinte, a pressão é muito grande para a demissão do Mano, porque a atuação contra o Sport é o fato, é a cereja do bolo, né, de um trabalho que não vem bem, de um time que não vem jogando bem, de um rendimento que é muito pobre, tá? Só que, durante essa apuração, eu descobri a informação e coloquei no antigo Twitter, o atual X, a notícia de que o presidente do Grêmio não está em Porto Alegre. E por que essa informação é relevante? Porque, nesse momento, qualquer troca no departamento de futebol não é só o técnico, mas também o vice de futebol, o Alexandre Rossato, e o diretor de futebol, o Guto Peixoto. Talvez, inclusive, o diretor executivo Luiz Wagner Vivian. E quem é que toma essa decisão de trocar o técnico e também os dirigentes? O presidente. Então a informação do presidente do Grêmio não estar em Porto Alegre no domingo à noite, dia de Grêmio Esporte, ela é relevante por isso. E por que o presidente do Grêmio não ficou para assistir o jogo inteiro Grêmio Esporte? Porque ele saiu de Porto Alegre durante o jogo do Grêmio contra o Lanterna. Ele esteve na arena antes de boa parte não, no mínimo metade do jogo, e saiu. Porque o presidente do Grêmio vai ao Rio de Janeiro para participar de uma reunião na sede da CBF. Uma reunião na segunda-feira de manhã, em que a CBF reúne os clubes e vai falar sobre o projeto do Fair Play financeiro. Só a título de curiosidade, o Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha, deu a notícia de que o representante do Inter nessa reunião não vai ser o presidente. Vai ser o CEO, o Giovanni Zanardo. No caso do Grêmio, vai o Alberto Guerra. E também a título de curiosidade, informação que eu apurei, a reunião está marcada para as 11 da manhã no Rio de Janeiro. Tá? Ainda assim, essa é uma decisão polêmica, né? O presidente saiu de Porto Alegre no domingo à noite. Sem o presidente em Porto Alegre, não tem como fazer nenhuma troca. E aí, o departamento de futebol foi para a entrevista coletiva e bancou a permanência do Mano Menezes. Aqui tem um detalhe, uma informação de bastidores. Algumas pessoas chegaram a imaginar que o Mano poderia entregar o cargo depois do jogo. Não aconteceu. Mas a entrevista do Mano deixa aberta a possibilidade dele entregar o cargo. E eu já dividi com vocês aqui, em mais de uma oportunidade, uma informação e leitura de ambiente. De como é o elenco, de como é o grupo, de como são os treinos, tá? E isso se reflete no campo. Se viu isso contra o Sport. E isso aparece nessa entrevista do Mano. Se o Mano chega e diz que, olha, o Grêmio precisa reagir a curto prazo e se a reação não vier, não vou atrapalhar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou tentando dentro das minhas ferramentas e não estou conseguindo. Né? Todas as informações que eu trouxe aqui nos últimos dias, elas estão se confirmando. E para o torcedor do Grêmio é uma notícia péssima, porque as informações que eu trouxe é de que o ambiente tem um quê de apatia, tem jogadores assim, tem jogadores assado, tem pequenos grupos, isso tudo está se confirmando, né? De uma atuação muito ruim. E que o técnico está chegando e dizendo, olha, eu não sei se eu consigo ir muito para frente. O departamento de futebol respalda, mas a entrevista é praticamente o Mano dizendo assim, se não acontecer, eu vou sair. Bom, o que a gente tem de fato nas próximas horas? A reunião na CBF, ela começa às 11, ela vai até o início da tarde, o meio da tarde, o presidente do Grêmio vai voltar para Porto Alegre ainda na segunda-feira. Segunda-feira tem, geralmente, reunião do Conselho de Administração,
É preciso ver se essa reunião vai ser mantida. Pode ser que ela seja adiada por conta do retorno do presidente do Grêmio. O conselho de administração são os vices eleitos. Eles não podem tomar uma decisão sem o presidente, mas o presidente pode despachar com eles. É óbvio que se o presidente quiser, ele pode fazer a mudança por telefone. Não me parece que seja o caso. A gente pode até ser surpreendido. Então, a segunda-feira, pode ter uma mudança na segunda-feira? Pode, mas não é provável que aconteça. O Grêmio volta a campo de novo contra o Atlético Mineiro no final de semana. E eu preciso te dizer que é possível que tenha uma troca até lá. Não é provável. Eu digo que é possível porque a pressão é muito grande e porque o presidente, no momento em que o departamento de futebol bancou o treinador, o presidente estava em voo, ele estava incomunicável. Então, se o presidente decidir nas próximas horas trocar, essa troca pode acontecer. Por isso que eu digo, é possível. Não posso dizer que é provável. Lembrando, o Grêmio pega o Galo em BH, depois pega o Ceará em Porto Alegre, o Flamengo e o Mirassol. Essa é a sequência. Tá? E aí? O que tu acha que vai acontecer antes? O Grêmio demitir o Mano entregar o cargo ou nada? Comenta aqui embaixo. E te espero, hein? Te espero nas lives, segunda, quarta e sexta. Combinado? Valeu, gente. Até a próxima.